Pessoal, muito boa tarde, a todas, a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos em mais um encontro da Rede Acide, chegando ao final do ano, ao final da nossa trilha, da nossa rotina aí de encontros mensais, onde neste ano a gente discute diversos temas relacionados à gestão de projetos sociais. Quem não me conhece, eu sou o Leonardo Mesquita, aqui da Acide Brasil. Fiquem à vontade para me chamar de Léo durante todo o encontro. Hoje o nosso tema é um tema muito importante, onde vamos falar sobre a mensuração de impacto social, né. Junto comigo está a Mari Oliveira, minha colega de Acide, que vai nos ajudar, no suporte a este encontro. Obrigado, Mari. Está comigo também, está conosco a Priscila, nossa intérprete de Libras. Obrigado, Priscila. E já vou apresentar a Maiara, que é a nossa convidada de hoje, né. Mas antes da gente, passar a fala para a Maiara, como de costume, a gente faz uma introdução sobre o tema, né. E para o encontro de hoje, a gente convidou a Caroline Ferronato, diretora de projetos aqui da CID, também uma grande estudiosa no tema de mensuração de impacto social, e ela gravou para nós um breve vídeo com algumas questões, reflexões e provocações sobre o tema. Então eu quero que ela compartilhe conosco, eu vou iniciar o vídeo dela em um instante. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Caroline, sou diretora de projetos da CID Brasil e fui convidada a conversar um pouquinho com vocês sobre mensuração de impacto. Dentro das nossas organizações, sempre é importante a gente se questionar qual o impacto que a gente quer gerar através dos nossos projetos e se nossos projetos estão atrelados à nossa estratégia. E para isso, vem aí um ponto super importante da mensuração de impacto dentro dos projetos sociais. É através da mensuração que a gente consegue trazer agilidade, consegue trazer eficiência para mudanças ao longo de todo o processo dos nossos projetos e também do norte da nossa organização. Através da mensuração, né, através dos indicadores, de metas, a gente consegue indicar o sucesso do projeto ao longo de todo o processo. Se está dando certo, não está dando certo, se a gente precisa realizar alguma intervenção ou alguma mudança ou não. E é através dos indicadores também que a gente consegue comprovar que o impacto pensado lá no começo do projeto, se de fato ele foi realizado, se de fato a transformação que a gente gostaria que os beneficiários tivessem foi realizado. E além disso, é uma comprovação muito legal para a organização levar para frente, para ela comprovar os seus resultados aos seus parceiros e aos seus patrocinadores do projeto também. Mostrar o caminho que a organização está seguindo e se está fazendo sentido ou não. Algumas dicas que eu queria deixar aqui para vocês rapidamente. O primeiro antes dos projetos, sempre olhar para a mensuração de impacto e entender aonde eu quero chegar com esse projeto. O caminho que eu estou traçando através desse cronograma, desse escopo, dessas atividades, com esse público, realmente vai chegar no objetivo final que a gente almeja ou não? Além disso, ter indicadores ao longo do processo do projeto. Então, quando tiver uma aula, já verificar, vamos verificar com os beneficiários se está fazendo sentido, se eles estão satisfeitos, se eles realmente estão aprendendo ou não. Isso vai indicar se já precisa fazer uma mudança ali mesmo dentro do projeto ou não, se está tudo bem e a gente no final do projeto vai alcançar nosso objetivo. Outra dica usar ferramentas de mensuração de impacto. Por exemplo, existe o marco lógico e existe a teoria da mudança. E também sempre estar reportando os parceiros desse projeto sobre os indicadores. Isso é um sinal que o projeto está dando certo e se não estiver no caminho que a gente tanto almeja, já está realizando, mostrando quais são as causas e realizando intervenções. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem muito o encontro. Tchau, tchau! Legal, essa é uma ótima introdução que a Carol disponibilizou para nós. Deixa eu voltar para nossa tela. Esse é um tema muito importante, justamente como ela falou, para nós compreendermos como estão as nossas metodologias de impacto social, se estamos ou não atingindo os nossos objetivos, o que pode ou deve ser melhorado. E para isso a gente precisa ter bastante atenção a uma série de detalhes, a trazer a utilização de uma série de
ferramentas e metodologias, algumas inclusive a Carol nos trouxe no vídeo introdutório, e eu tenho certeza que a Maiara vai aprofundar ainda mais em como fazer todo esse processo. Antes da gente apresentar a Maiara, queria lembrar também que sempre que necessário, compartilhem as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus comentários sobre qualquer um dos temas aqui que a gente vai discutir no nosso chat. Junto com a Maiara, a gente vai conduzindo também as interações por áudio. Ela já me sinalizou que vai interagir bastante com vocês, então estejam preparados aí para essa participação, e eu tenho certeza que vai ser bem participativo, conhecendo vocês e conhecendo também as experiências que nós temos a cada mês. Então, para a gente não aproveitar o máximo do nosso tempo, né, queria apresentar a Maiara Schmidt. Até tenho a colinha aqui da formação completa dela, né? Então, a Maiara é sócia da WeFlow, ela trabalha atualmente na avaliação de impacto para o segundo e para o terceiro setor. Ela iniciou a carreira de analista de impacto em 2018. Já no setor social, a atuação teve início durante a graduação como pedagoga na PUC-PR em 2013. Se formou como especialista em empreendedorismo e negócios sociais pela FESP-PR em 2019. E atualmente estuda e aprofunda conhecimentos na produção de relatórios de sustentabilidade, inclusive desenvolvendo um curso sobre o tema, desenvolvendo e coordenando um curso sobre o tema. Eu quero, em nome da CID Brasil, agradecer o tempo, a disponibilidade da Maiara em estar conosco nesse encontro. E, Maiara, a fala é toda sua, vou deixar aqui finalizar meu compartilhamento para que você possa trazer para nós o seu material. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu vou pedir, por favor, para que me sinalizem se eu estiver falando muito rápido, porque eu falo rápido mesmo. E eu tenho medo da intérprete não conseguir me acompanhar, tá? Então, por favor, gente, me interrompe, Maiara, desacelera, porque eu não quero deixar ninguém para trás. Então, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vocês ouviram ali um pouquinho da minha formação, eu trabalho com o iFlow. Essa apresentação vai estar disponível para vocês. Eu tenho vários links e algumas explicações mais extensas embaixo desses slides, então depois vocês vão poder explorar bem todo esse material. Eu peço normalmente para que vocês escrevam a questão, a dúvida, na hora que eu estiver falando do tema no chat, porque depois a gente retoma e assim ninguém perde nenhuma dúvida e a gente consegue conversar com todo mundo. Então, por favor, quando eu falar assim, gente, escreve, coloca no chat, aproveita esse momento. Depois nós conversamos todos juntos. O pessoal da minha empresa está distribuído por pedacinhos do mundo. Lisboa, Barcelona, Los Angeles, Brasil e afins. O Léo já me apresentou ali, muito obrigada. A minha formação no setor social, ela vai um pouco além, ela tem uma questão de formação de vida. Eu fui beneficiária de projetos sociais que me permitiram uma mudança de vida, que me permitiram chegar aonde eu estou hoje, trabalhando com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, cursar um curso universitário mesmo, sair daquela realidade que eu cresci, que foi bem complicada. Então, é uma formação assim, me formaram e eu estou usando a minha formação para multiplicar. Então, essa é uma coisa muito, muito forte mesmo, para tudo, assim, é um propósito. E hoje, nós temos aqui alguns tópicos. Por que mensurar o impacto? Como a mensuração, ela reflete, eu estou olhando para cá porque eu estou contra a tela, reflete nos projetos, e rotinas, ferramentas, dicas. Então, tudo aquilo ali que a Carol falou para vocês vai estar aqui dentro. Inclusive na questão das ferramentas e dos motivos para você avaliar um impacto. E como comunicar também, eu achei importante trazer esse tema, porque às vezes a gente consegue medir e não sabe como falar o que a gente está fazendo. Então, temos exercícios aqui de checkout. Quem estiver com o celular, por favor, mira para a tela agora e responde essa pesquisa. Eu vou colocar aqui também no chat, para quem preferir clicar no link. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui para vocês essa pesquisa, gente. Ups. Ela é uma pesquisa a respeito da sua concepção, do seu conhecimento prévio sobre impacto. Então, por favor, se vocês puderem responder, é coisa bem rapidinha, uma pergunta só. E ela já esclarece bastante, assim, para a gente a diferença de como nós estávamos no começo do encontro e como nós saímos aqui. Bora lá.
enquanto vocês vão respondendo, então eu vou dar sequência, porque o nosso tempo também ele é curtinho. E eu não quero ficar ocupando todo o tempo com essa parte, tá? Eu consigo ver aqui em tempo real, quando vocês estão postando os resultados, então, por favor, podem ir postando. Assim que ela completar, eu mostro para vocês. Então, gente, vamos começar com esse tema importante. Por que a gente avalia o impacto? E o que é? Então, uma avaliação de impacto, ela é uma avaliação bem grande, que ela é baseada em evidências. Evidências do quê? Da nossa ação, do que a gente está fazendo. E ela tem outras avaliações menores dentro dela. Então, você junta vários pontinhos para avaliar uma coisa grande e mostrar, porque você vai precisar de dados, tanto de qualitativos quanto quantitativos. Você precisa expor tudo que você está fazendo e comprovar, né? Não é só falar, mas também comprovar. E na descrição aqui dessa metodologia de avaliação, eu vou contando mais para vocês. E esse monitoramento ele é contínuo, você não consegue avaliar o impacto e não pensar mais nisso. Você precisa ir sustentando essa avaliação e renovando ela, porque o nosso serviço ele não para, a gente começa a fazer uma ação e continua. Então, por meio desse conhecimento, né, por que eu tenho que conhecer meu impacto? Para você conseguir selecionar boas ferramentas de gestão, melhorias, para você comunicar o seu modelo de negócio, para você estruturar o seu modelo de negócio, e para você conseguir alinhar seus objetivos institucionais. Então, são vários motivos, né, além desses que eu citei, que a gente vai falar também mais ali na frente, a respeito do porquê avaliar. Para seguir uma linha lógica, eu vou usar, então, o modelo da WeFlow de avaliação, porque ele é mais fluido para explicar. Como ele tem essa florzinha, você consegue gravar e entender a sequência com mais facilidade. Ó, lembra que eu falei que era uma avaliação grandona com partes pequenas, outras avaliações dentro? A flor é grandona, e dentro de cada pétala, a gente tem uma descrição do que cabe ali. E, então, em geral, nós vamos conseguir compreender, através da nossa avaliação, as transformações geradas pela nossa ação em uma realidade. A gente entende essas transformações, como que a gente alcançou, o que falta para alcançar, e assim por diante. Então, para não perder muito tempo também, eu vou passar aqui para a primeira parte. Aliás, eu vou parar aqui. Alguém gostaria de colocar no chat, se não entendeu por que avaliar o impacto, ou precisa que eu explique melhor o que é o impacto? Deixa eu voltar. Se ninguém precisar, eu sigo. Então, tá, se aparecer alguma pergunta, eu volto, tá? Mas não se reprimam, pode perguntar. A primeira etapa da avaliação, a gente chama de teoria da mudança, né? Mas ela é composta por micropartes, que são a narrativa de impacto, que é onde você organiza uma mini biografia. Atenção, uma mini biografia. Com a história institucional e os seus objetivos centrais. Árvores de problemas e soluções, que são ferramentas que fazem você entender aquele problema e as possíveis soluções no contexto bem profundo do problema, do que causa ele. Aquelas causas, elas têm consequências. E a teoria da mudança, que é a visualização em linha lógica da atuação institucional. Essas são as 3 ferramentas de início. Se você está começando agora a querer avaliar o seu impacto, começa por um projeto, tá? Essa é uma sugestão. Se você tentar começar pela instituição, talvez fique muito amplo. Porque quem trabalha no setor social sabe que você começa resolvendo um problema e você acaba resolvendo também todos os outros que aparecem por ali que você consegue abraçar, né? Então, começa por um projeto e você vai aprofundando, vai treinando essa habilidade, você consegue avaliar a tua instituição inteira. Em alguns casos, é necessário chamar um serviço para te ajudar. Então, aqui, tudo ok com essa primeira parte? Vocês compreenderam essas ferramentas e para que a gente usa essas 3 ferramentas? Faz um joinha. Tô vendo todo mundo, pode fazer, por favor. Beleza? Então tá bom. Então, vou continuar aqui. Aí você se pergunta para quem avaliar o seu impacto. Se você precisa prestar contas, doadores, família de beneficiário, poder público, enfim, para quem você precisar prestar conta. Como ferramenta de gestão, né, para você usar ali com relação a todos os processos internos que você precisa, e avaliação de desempenho, para você mostrar que você não está ali todo dia fazendo mais do mesmo, mas você está evoluindo, está apresentando resultado e afins. Aqui nesse para quem, é bem importante que a sua avaliação ela esteja voltada para uma finalidade. Ou você está prestando conta, ou você está fazendo para gestão, ou você está fazendo como avaliação de desempenho. Tá, gente?
E eu gostaria de ver, então, se alguém tem alguma dúvida com relação a para quem avaliar o impacto. Posso seguir? Joinha, tranquilo? Ok. Então, vou dar sequência aqui. Ainda aqui no para quem, a gente tem a questão das partes interessadas. A gente escuta bastante quando começa a pesquisar sobre avaliação de impacto, falar de stakeholder. Stakeholder é um termo em inglês e a tradução seriam partes interessadas, partes pertencentes. Mas, enfim, você consegue entender, desenhando ali, todo mundo que é afetado pela sua ação. Seus beneficiários, a família deles, a comunidade no entorno da instituição, todo mundo. Você faz uma lista e organiza essa lista numa ordem de influência. Tanto quanto você influencia, quanto o tamanho da influência dessas pessoas para vocês. E assim vocês conseguem ver, porque às vezes tem alguma parte interessada, por exemplo, comunidade no entorno, que você não está levando em consideração e ela está interferindo diretamente nos seus resultados. Então, a parte de conhecer quem o seu trabalho afeta e quem afeta o seu trabalho faz muito sentido na avaliação de impacto, é muito importante. Até porque são para essas partes que você vai perguntar, quando as coisas estão dando certo ou não. E também tem a parte do o quê. Normalmente, numa avaliação inicial, a gente começa a mostrar os nossos resultados, que são aquelas coisas que acontecem no momento que a gente acabou de realizar uma ação. Né? Eu estou levando crianças para praticar atividade física. O resultado imediato é que elas saem de lá já com algum conhecimento em relação ao esporte que elas praticaram. Mas depois tem mudanças que ocorrem. Elas começam a adquirir a disciplina por meio da prática esportiva, porque tem regras, porque tem toda uma estrutura, e assim sucessivamente. Então, na maioria dos projetos iniciais, a gente começa pelo resultado e normalmente vai pela mudança. Quando você já tem ali uma boa base de como é a sua ação, você já vai para a mudança. Então, vou passar aqui para a próxima, que já entra no metodologias de avaliação. Existem várias metodologias de avaliação de impacto, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, de acordo com a nossa, por causa da nossa linha lógica, do nosso modelo visual que eu tenho disponível. E você, normalmente, faz uma pesquisa para ver qual que se adapta melhor para o que você precisa mostrar. Se você precisa mostrar resultado financeiro, é um tipo de avaliação. Se você precisa mostrar resultado de impacto social, esse modelo aqui que eu estou apresentando para vocês, ele serve. Se você precisa relatar um outro tipo de resultado que você tem, você tem que ir enquadrando em qual fica melhor. Mas algumas coisas acontecem em comum, né? Todas elas vão expor indicadores. E eu percebo, assim, ao longo das palestras, aulas, workshops, que o pessoal tem muita dificuldade em entender o que é um indicador. Vocês compreendem? Tem muita gente que entende o que é um indicador, não sabe, não ficou claro? Comenta, por favor. Ou mostra que eu também estou vendo. Estou em todos os lugares, estou no chat, estou na câmera, estou em tudo. Pode comentar. Ok. Então, um indicador, ele é uma ferramenta que permite a visualização, dificuldade de escolher. Gente, é difícil. E eu vou mostrar para vocês por que é difícil. Porque você tem que relatar, Wilson, uma realidade, um fator a respeito de uma realidade. E quando é em número, é fácil, né? Percentual de... então, Francisco, o indicador é uma ferramenta para você falar a respeito de uma realidade. Normalmente, essa ferramenta é numérica. Por exemplo, percentual de crianças que participam da minha ação. Né? Se eu tenho uma comunidade ali com 3.000 crianças e eu atendo 200, esse número que eu atendo é um indicador. Ele é a quantidade que eu estou conseguindo alcançar daquela região. Mas isso já é mais complicado, por exemplo, quando você doa a cesta básica e alimenta uma família inteira. O indicador, ele muda, você precisa saber se o bem-estar dessa família melhorou. E o indicador, então, ele vai para um bem-estar, e você precisa quantificar isso. E o que você faz, então, para saber? Pesquisa. Pesquisa, gente. Avaliação de impacto é pesquisar. Às vezes, eu vejo o pessoal, assim, muito focado em resolver aquele problema, em ver aquilo ali, e não está percebendo que existem outras coisas a serem faladas. Indicadores qualitativos, aqui o Wilson adicionando. Principalmente indicadores qualitativos. Como avaliar os resultados de ações de saúde na vida das pessoas com síndrome de Down? Olha que complexo. Ali, Wilson, eu não sei o tamanho, né, da sua organização, a região que você atende,
Mas esses indicadores, eles entram na questão do serviço de saúde, se aumentou ou reduziu o número de atendimentos, né? E por que aumentou e reduziu esse número? Eu não sei se você consegue chegar a esses resultados por meio de consulta, se for um lugar menor, você consegue com o sistema público esses números. Se não, você depende das famílias e dos beneficiários para que eles te tragam essa resposta. E a gente sabe que também nem sempre eles trazem, né? Não é por mal, gente, a demanda é grande, às vezes a gente não dá conta, né? Então, você teria que ir atrás desses serviços, né, de atendimentos de saúde. Tem um trabalho muito similar com esse que o Wilson está fazendo, que é de uma organização Nariz Solidário. Eles estão atendendo a questão da saúde mental no ambiente corporativo. E um dos indicadores que eles precisam é da quantidade de atendimentos de saúde. Então, viu? São coisinhas bonitas. Então, por esses motivos, a importância de você estudar, pesquisar, correr atrás de informação a respeito dessa realidade, ela é grande. E vocês não vão achar como avaliação de impacto esses indicadores, assim, pesquisando no Google. Indicador de, sei lá, para avaliação de projeto social. Não acho. O que eu faço? Eu pesquiso em projetos que não são sociais também. Se tem uma empresa mostrando o serviço dela, por exemplo, projeto, sei lá, Maiaras patrocinou ali um campeonato. O que eu estou mostrando? O meu marketing está mostrando indicadores. Então, olhando para aqueles indicadores, foram 3.000 crianças atendidas. Eu entendo, peraí, ó, eles estão mostrando que tem criança atendida, essa empresa, estão mostrando que foi coberto, sei lá, de contraturno escolar, 15, 20, 30, 40 horas. Tudo isso que eles estão mostrando, eu vou pegando como exemplo. Ó, isso aqui eu tenho como mostrar, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu posso colocar no meu também. Por quê? Porque você está aprendendo, juntando e utilizando outras estruturas. Então, aqui a Amanda perguntou, né, qual é o melhor indicador para uma ONG que está começando a ser estruturada no administrativo. Aí você precisa estabelecer se você quer indicadores administrativos ou para prestação de contas ou para impacto social. Você precisa delinear, Amanda, qual é, né, o indicador, qual é a frente que você vai buscar para mensurar. Então, aqui, essa estrutura de quadro lógico, que também é o nosso marco lógico, eu trouxe para vocês porque ela é muito clara. Como? Você tem aqui a teoria da mudança, ela está aqui nesse canto esquerdo, ela está de pezinho ali no cantinho, ó, atividades, produtos, objetivos e resultados. A gente não começa no marco lógico pelos recursos, tá? A gente começa pela atividade. E ela fala para a gente, essa estrutura, que se os recursos e entradas adequados forem fornecidos, as atividades são realizadas. Então, você tem resultados. Né, que se as atividades foram realizadas, o resultado começa a ser gerado, sobe de novo. Se o resultado for gerado, você então começa a alcançar objetivos. E se os objetivos forem atingidos, você então tem o seu impacto. Tá? Então, aqui, você consegue visualizar como você vai construir essa sua linha lógica de pensamento para saber como você vai chegar lá. Aqui você pode reparar que tem indicadores, fonte de verificação e pressupostos. Para isso, eu trouxe um exemplo preenchido. Eu deixei aqui do lado, que é um resumo, né? Esse quadro, ele se refere a um curso de empreendedorismo para pessoas com deficiência, e para que elas pudessem trabalhar com o propósito delas, não só arrumar um trabalho, só arrumar uma renda, mas trabalhar com aquilo que elas gostam, de verdade. E aqui, então, a gente tem a nossa teoria da mudança aqui na descrição, os indicadores que a gente selecionou para conseguir mensurar se os resultados foram alcançados, se os objetivos foram alcançados, se o impacto está sendo alcançado. A gente tem as fontes de verificação, que aqui ficariam em links, tá, gente, de documentação, só que são documentos do cliente, então eu não posso trazer. Mas tudo isso aqui foi documentado, porque eu não posso chegar para o meu cliente e falar assim, que o resultado de participantes adquirirem conhecimento técnico foi alcançado. Eu tenho que falar, eu tenho que comprovar o que eu falei. Então, para isso, eu tenho o documento de pesquisa de satisfação, onde os próprios participantes ali estavam alegando, consegui fazer um fluxo de caixa, consegui colocar meu site para rodar, consegui adquirir produto e fazer esse cálculo para saber por quanto eu vou vender. Tudo isso aqui está relatado nesses documentos. E os pressupostos? Os pressupostos, eles são suposições que você faz com base nas informações que você tem.
Se a minha atividade é de direcionar tarefa e conteúdo para empreendedor, eu tenho aqui, ó, indicador, hora de aula, número de participantes, mentorias, lista de presença e acompanhamento, é o que comprovam que eu tive todas essas horas de aula, todas essas mentorias. E o meu pressuposto, então, aqui, a suposição que eu fiz com base nisso que aconteceu, foi que o empreendimento estará realmente adequado aos sonhos e às expectativas das pessoas que participaram. Por quê? Porque dentro dessas aulas e mentorias, foi isso que elas foram construindo. Tá? E assim sucessivamente, você vai subindo, daí você vai desse pressuposto para o resultado, vai para o pressuposto de novo, vai para o impacto, e desenhando essa linha, você consegue ir pensando a respeito do que você precisa mostrar e como você comprova o que você precisa mostrar. A Amanda ainda me perguntou a respeito da área social. A área social ela é muito ampla. A gente tem projetos que tratam violência contra a mulher, violência contra a criança, ociosidade no contraturno escolar. A gente tem projeto que está atendendo hospital, que está atendendo empresa. Então, você precisa ver exatamente qual é a sua área social, quem é o seu público de atuação, Amanda, e pesquisar a respeito do que você precisa comprovar do seu trabalho. Né? Se você trabalha com pessoas em situação de cárcere, por exemplo, você vai ter indicadores muito diferentes do que quem trabalha com crianças. Então, você precisa ali aprofundar a pesquisa do quem é o meu público, quem é o meu beneficiário e que partes são afetadas pela minha instituição. E é muito maravilhoso quando você faz isso no começo, porque o seu trabalho fica bem direcionado. Passando aqui também para a questão do nível de complexidade, essa pirâmide ela mostra para a gente que a base é um nível mais básico. Então, existem várias metodologias, elas são mais simples. Na medida que você precisa aprofundar, vai ficando mais complexo e tem menos metodologia. Então, começa do começo, da base, com o que você tem, sendo mais simples mesmo, do jeito que você conseguir, e o importante é você fazer a sua avaliação de impacto. Procurando a metodologia que melhor se encaixar, e assim, não tem jeito, a avaliação ela é uma grande pesquisa. Tá? Outras, aqui na descrição desse slide tem links para vocês clicarem, que está trazendo aqui mais exemplos de metodologia, tá? Então, depois vocês podem acessar. Uma parte importante que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum é a questão do plano de medição de impacto. Aqui nós temos uma tabela, tá? Nesses 2 slides. E essa tabela, ela tem os pressupostos, as métricas, o cronograma. É importante que vocês tenham uma organização neste modelo de cronograma, de tabela, de plano mesmo a ser seguido para avaliar o seu impacto, senão a avaliação fica empacada no meio. Tá? E o Leonardo deu uma dica para Amanda, beleza, seguimos. Chegando aqui na mensuração e análise, nós temos a questão do processamento de dados, né? Olhem bem essa imagem. No começo, tudo que a gente tem de informação da nossa instituição é igual essa pilha de Lego. Tá tudo misturado, né? A gente vai fazendo as coisas e vai juntando. Então, a gente começa a avaliar, a gente começa a organizar, colocar cada um no seu lugar, na sua caixa, no seu setor. E, analisando, nós começamos a montar as estruturas. Para quê? Para que outra pessoa, além da gente, como gestor, da gente como administrativo, consiga entender o que a nossa organização faz, como funcionam os processos. Quem passa, geralmente, por edital, passa por isso de uma maneira muito abrupta, né? Acaba, a organização não estava muito ok, e ele tem que organizar tudo, um monte de documento para entregar. E aqui, a apresentação no formato visual. Você começa a tentar mostrar o que você está fazendo. E, por último, a gente explica com uma história, porque o relatório, eu até sugiro que vocês vejam bastante relatório de sustentabilidade, você começa a entender que está contando uma história. A história daquele ano que passou, daqueles 5 anos que passaram, daquele período, ou do período que eles previram para frente, sempre está contando uma história. Está acabando já a apresentação. E dicas importantes, tá? Tem bastante coisa depois desse slide para vocês lerem. Procure o que funciona para você, com as ferramentas que você consegue. Às vezes você recebe dicas de usar ferramentas, sei lá, por exemplo, slides do Google. Teve gente que nunca usou. Então, se você não consegue, usa o PowerPoint, usa o que você consegue, não tem problema. Não vai ficar ruim porque você usou a ferramenta que você tem disponível. Pesquise modelos similares. Por favor, nunca coloque a opinião de vocês. Por mais que você tenha experiência na sua organização, por mais que você saiba o que você está falando, comprove tudo que você colocar.
muito importante se for sobre a sua atuação. Porque se eu entrar na sua organização para trabalhar hoje e precisar reportar, eu preciso de sustentação para esses reportes. Eu não posso falar com base nas vivências que você já teve. Então, você pensa assim, sempre é para ajudar as outras pessoas que trabalham comigo a poder usar a mesma ferramenta e para eu conseguir mostrar para mais pessoas também e ter credibilidade. Então, você atualiza, né, assim, os seus clientes e você tem protagonismo. Quando você consegue delegar, consegue gerenciar ali e tocar essa avaliação, você demonstra muito protagonismo referente ao todo. E deixei um teste ali para vocês fazerem, para você saber quem você é na avaliação de impacto, não é brincadeira. É um teste maior a respeito do seu perfil mesmo, né, como pessoa, de Enneagrama, porque eu descobri, depois de um tempo, e de levar alguns tocos, que o meu perfil ele é muito mais de executora do que de gestora. Então, eu tenho que me policiar. Porque se eu estiver executando, a minha tendência é passar por cima dos outros. E se eu estiver na gestão, a minha tendência é não prestar atenção nos outros. Então, são coisas que a gente tem que ter esse autoconhecimento. Eu posso disponibilizar, mas ele vai estar na apresentação que vocês vão receber. Daí tem um monte de link, não tem só esse. Por favor. Então, eu já mando. Então, gente, por favor, autoconhecimento é tudo. Liberta, salva, transforma. Tipos de dados, né? Nós temos pesquisas qualitativas, quantitativas, mista, e daí vocês definem e conhecem. Quem não conhece, pesquisa, estuda a respeito. O YouTube tem um monte de coisa, vê o que é confiável. Google tem bastante coisa, vê o que é confiável também. E aqui eu deixei uma dica de como contar uma história com base nos seus dados, os dados que você vai mostrar para esse cliente. E a dica é, primeiro, entenda você o seu contexto. Ah, mas eu sei tudo. Pesquisa. Será que você realmente sabe tudo? Será que você está atualizado no contexto de agora? Porque tem instituição que abriu em 1994, que eu falei isso era criança, eu lembro que não faz tanto tempo assim. Que abriu ali em 94. Mas, gente, olha quanta coisa já mudou. Olha quantas gerações vieram. Né? Então, assim, atualiza ali. Puxa, é desconfortável. Sim, bem desconfortável. Escolha uma apresentação visual adequada. Não adianta querer mostrar um monte de coisa. Às vezes, um Word bem escrito vale mais que 1000 imagens, gente. Então, simplicidade, às vezes, ganha muita coisa. Ah, mas eu só sei fazer gráfico. Beleza, faz um gráfico bom. Que seja claro, que tenha uma pergunta clara e respostas claras. Porque eu já vi também que... Essa foi uma amiga minha, né? Gente, não fui eu no começo da avaliação, tá? Foi uma amiga minha. Ela fez um gráfico e as explicações do gráfico elas estavam muito extensas. E o cliente não conseguiu ler. Ela teve que adaptar o gráfico todo. Então, elimina a saturação, cuidado com as cores, tá? E também aconselho a fazer alguns testes, porque com 23 anos eu descobri que eu não enxergava todas as cores. Isso me atrapalhava muito na minha vida, na época eu era professora de criança. Depois que eu descobri, gente. Então, assim... foque a atenção onde você deseja. Às vezes, você escrever um pouco e colocar um elemento visual já mostra muito do que você precisa falar sem escrever tanto. Pense como um designer. Como que um designer pensa? Que aquilo que ele está desenvolvendo precisa ser útil. Aquele relatório tem que ter utilidade para quem vai ler, sabe? Então, assim, peguei e vou fazer o meu relatório de impacto para os meus beneficiários. Seus beneficiários são pessoas com deficiência. Até que ponto vale você colocar lá análises financeiras maravilhosas para eles? Será que não vale mais a pena colocar a quantidade de pessoas que você atingiu ou perceber de acordo com os interesses deles de quantas oficinas haverão para o ano que vem? Sempre tem que falar na língua das pessoas para quem você quer comunicar. E conte uma história. Né? Você está contando a história de um período. Ah, mas a minha instituição abriu em 94. Não, você vai fazer um recorte. 1 ano, 2 anos. Tem projetos ali que eu estou mensurando agora que eles têm 5 anos para você conseguir chegar nas mudanças. Porque o resultado imediato você obtém várias vezes, né? Então, para chegar na mudança são 5 anos. Então, o recorte é de 5 anos. Limite, porque senão fica vago e a tua avaliação ela fica aberta. Você vai ver que chega numa parte que você fala, tá, e agora o que eu faço? Né? Então, aqui, nesse slide, eu tenho uma sugestão de vídeo do Pequeno Príncipe, que ele demora um pouquinho para carregar na apresentação, mas ele está aqui, vocês vão conseguir ver depois, tá? Tem um exemplo de relatório, um exemplo de vídeo e um exemplo de post em rede social. Os 3 são reportes de mensuração de impacto, cada um adequado ao que a instituição precisa. Por último e não menos importante, comemora, né, gente? Pelo amor do céu!
comemora que foi difícil, dá um trabalhão, vamos ser felizes um pouquinho na vida, né? Então, eu vou parar um pouquinho aqui agora o compartilhamento e depois eu continuo. E eu gostaria de abrir para vocês agora, gente. Vamos conversar? Pode falar, Débora. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que nossa maior dificuldade na nossa mensuração de impactos é a gente conseguir transformar o nosso qualitativo no quantitativo. Porque eu acho que a prestação de conta sempre se dá muito valor ao quantitativo e a gente trabalha com pessoas e a gente dá muito valor por qualitativo. Como transformar isso? O que você faz? O Grupo Rabrim trabalha com pessoas com deficiência intelectual e psicossocial, com a sociabilização dessas pessoas. Então, nossa sede é dentro de um clube, do Clube Hebraica, a gente faz atividades tanto internas quanto externas, indo num parque, num teatro, usando espaços da sociedade. Então, assim, para nós, por exemplo, um ganho muito grande é quando uma usuária, numa oficina que a gente ofereceu de culinária, usou uma faca pela primeira vez na vida. A gente trabalha com adultos, com idosos. Para nós isso é muito importante, mas para um doador eu falar que um usuário conquistou isso é pouco. Mas para nós é uma conquista muito grande. Como transformar isso para o doador perceber essa importância? Você tem que trazer informações massivas. Por exemplo, qual é a quantidade de pessoas que existem, por exemplo, no Brasil? Estou chutando, tá? Porque eu não pesquisei a respeito. Mas qual é a quantidade de pessoas que existe no Brasil que sofrem esse mesmo tipo de deficiência ou deficiência que tragam essas mesmas limitações ou similares, e o percentual que vocês estão impactando. Por exemplo, lá no Brasil, sei lá, 23% da população sofre nesse mesmo caso. A gente consegue impactar 3%, 4% só com essa ação que a gente realiza, né? Que daí entram todos os seus alunos. Você pode trazer a escala, Paraná, eu não sei se você é do Paraná. Não. Somos de São Paulo. São Paulo, então. São Paulo. Você pode comparar com outros estados, por exemplo. A gente está cobrindo esse tanto aqui em São Paulo, né, em relação... Fazer uma listinha ali de estado que consegue atender mais a pessoa com deficiência e trazer indicadores de o quanto isso reflete na sociedade. O quanto isso é positivo na sociedade. Por exemplo, uma pessoa que sabe manusear uma faca, ela não vai se machucar. Ela gera menos para o serviço de saúde, porque não vai precisar atender. Então, você tem que pensar nesse contexto sistêmico, estratégico mesmo, pesquisar serviços, né? Serviços que atendam... vai ser bem difícil você achar pessoas com deficiência, mas capacitação. Por exemplo, empresas, elas vivem capacitando com relação a EPI, equipamento de segurança. Por que elas fazem isso? Sabe, pensar ali, o quanto o seu trabalho está alinhado com isso, porque você pensa muito no seu beneficiário, mas você não pensa o quanto você está dando uma vida normal para ele, né? Porque vamos combinar que a vida de todo mundo é normal para quem vive, né? Mas, assim, uma vida mais próxima desse contexto que seria normal para a sociedade, sabe? Então, você tem que trazer isso para a vida cotidiana, pensando muito além do beneficiário, muito além daquela deficiência, mas colocando ali em padrões. Ó, a gente está gerando menos serviço de atendimento de saúde, a gente está gerando bem-estar e qualidade de vida para o cuidador, que vai poder sentar e tomar um café, e não vai poder precisar ficar cortando pão e passando manteiga para outra pessoa, né? E isso daí você consegue bastante número, por exemplo, sobrecarga de cuidadores, sobrecarga materna de pessoa com deficiência. Vocês estão agindo nisso. Lógico que na escala que é possível, mas vocês estão agindo, sabe? Então, acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é isso. Ajuda bastante. A Esther trabalha comigo, né? Eu queria complementar, eu acho que tem um outro dado extremamente importante, que é a própria de se torna sociável dentro de uma sociedade. A gente fez sociabilização dele, né? Desenvolveu a sociabilização para que ele estivesse sociável na sociedade. Então, esse talvez seja um grande dado que a gente possa avaliar. Inclusive, pega agora os isolamentos sociais, porque o pessoal está se isolando, mesmo sem ter nenhum tipo de limitação, o pessoal está se isolando, está evitando contato, e vocês estão trabalhando com cidadãos para eles serem mais funcionais na sociedade, sabe? E daí isso extrapola além de tudo, né?
Obrigada, Esther. Eu acho que eu falei com você esses dias, Esther. Sei não, hein? É? Eu acho que sim, não sei aonde, mas eu falei com vocês. E, A Mayara, gente Eu vive no mesmo mesmo mundinho. só antes de passar a palavra para o Wilson, eu queria só um complemento a essa a esse exemplo da Esther e da Débora, e também acho que conectando com a ideia do marco lógico, né? Porque refletir também com relação a para o beneficiário chegar a esse ponto de socialização, da utilização do utensílio ali que foi trabalhado, né? Que atividades prévias, né? Então, quando a Mayara traz aquela ideia de atividades, de resultados, né? Então, a participação, né? Então, tantas pessoas participaram daquela atividade de rotinas da vida diária, né? Como resultado dessa primeira intervenção, o que eles saíram o que eles adquiriram de conhecimentos, né? Porque daí o utilizar, o mudar a rotina efetivamente, talvez ela seja resultados naqueles níveis mais acima ali, né, da mudança da vida do beneficiário, né? Então, acho que é uma boa reflexão também trazer ou a teoria da mudança ou o marco lógico, até nessa narrativa, né? Como é que foi a construção desse impacto, E né? você me lembrou de uma coisa importante, Léo. Conhecer as razões de quem você está tentando apresentar o dado. Porque, às vezes, para mim é muito importante saber se a pessoa aprendeu a usar coisas da vida cotidiana. Mas, talvez, para o investidor, não. Ele precise de outras coisas, porque a visão de realidade é muito divergente. Então, conhecer, fazer uma pesquisa prévia com o que você precisa saber, às vezes é mais fácil do que trazer tudo isso, sabe? A pessoa, não, mas eu só queria saber se ele consegue ir no mercado sozinho. Então, tem essa também. Eu vou passar para o Wilson. Bora, Wilson. E depois para a Aline. Oi, Mayara. Oi. Essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão bem difícil, né? Porque a gente já fez a nossa teoria da mudança e no final lá a gente sempre tem indicadores qualitativos, melhoria da qualidade de vida, inserção social e coisas desse tipo assim. E aí a pergunta vem, como você vai medir isso, né? A gente já tentou procurar artigos científicos de pessoas com deficiência intelectual que talvez nos tragam uma informação de pesquisas com populações teste, vamos dizer assim, né? Onde você poderia comparar o resultado que você tem com essas populações e a partir daí você conseguir medir o teu esforço em relação àquele que já aconteceu em um outro local com a mesma população ou população semelhante ou similar, né? E aí eu deixo uma provocação para o Léo, de repente, Léo, se vocês tiverem uma rede aí que possa pesquisar se existem artigos científicos que tratem desse assunto, né, da evolução das pessoas com deficiência intelectual, talvez a gente possa começar aí um trabalho de parâmetro que a gente tenha, né? Porque as colegas aí de São Paulo citaram um exemplo que a gente também tem dificuldade, né? Que é como é que você vai medir, por exemplo, eu tenho mães aqui que no corredor da instituição todo dia choram porque vem o filho dar os primeiros passos, né? Como é que você vai transformar isso num indicador e dizer que você faz isso e faz bem e quanto você faz? São resultados que é difícil a gente transformar em números, né? É essa a dificuldade. Primeiro, você não deixa passar nada. Registra tudo, documenta tudo, homem de Deus. Segundo, pensa fora da caixa. Toda vez que você traduz isso, porque é uma tradução, gente, é uma tradução do que a gente vive porque a gente precisa falar. Então, você tem que tentar traduzir isso. Essas mães, eu apresentaria como resultados positivos de desenvolvimento psicomotor. Sabe? Você não vai conseguir, infelizmente, explicar que aquelas mães estavam emocionadas, mas você consegue falar que você teve resultado positivo de desenvolvimento psicomotor. E isso qualquer um entende. Qualquer um vai saber que sim. E então, assim, pensa fora da caixa. Veja exemplos. Se você ficar fechado só nessa gama de pessoa com deficiência, você não vai conseguir trazer exemplo de fora. Mas se você começa a pegar, deixa eu ver aqui, exemplos de comunidades que estavam mais isoladas, que precisavam de outros serviços, ou exemplos normais mesmo, de desenvolvimento psicomotor, de criança, de adolescente, de jovem, de pessoa que sofreu trauma no hospital. Trauma, assim, acidente, né? Você já tem bem mais número, sabe? Porque uma pessoa que ficou incapacitada por um acidente,
ela às vezes tem a mesma ou mais dificuldade do que uma pessoa que nasceu deficiente. Mas todas têm que fazer uma mesma função, que é tentar se desenvolver e tentar reconquistar ou conquistar algo, sabe? Então, assim, é pensar fora da caixa. É pensar além daquela situação. Tipo, eu tenho esse exemplo. Você tem algum outro exemplo para me trazer da sua teoria mesmo? Tipo de resultado ou de mudança? Tudo bem, Amanda. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui, que eu não lembro agora, eu já te respondo. Uhum. Tranquilo, tô aqui. Então, Aline, pode falando, por favor. Oi, gente. Eu queria, na verdade, compartilhar um pouco do que a gente passou a fazer aqui, porque quando eu ouvi os colegas aí falando, a gente já passou por isso. A gente trabalha também com pessoas com deficiência, crianças com deficiência e com doença rara. E aí, como que a gente ia contar, primeiro, uma coisa que a gente começou a discutir em equipe, quanto que a gente acredita no impacto que a gente está realizando. Se a gente está vendo esse impacto, como que a gente vai conseguir mostrar isso? E aí a gente tem usado muito formulários de Google Forms mesmo. Então, eu posso pedir para o cuidador participar, responder. Quando a gente faz, por exemplo, a corrida da AME, a gente manda para todo mundo que participou, desde voluntários, todo mundo. E a gente consegue fazer um tratamento desses dados. Então, por exemplo, quando a gente vai escrever o projeto, eu já coloco uma pergunta lá que eu posso colocar no formulário. Por exemplo, a corrida da AME tem como objetivo educar e conscientizar sobre atrofia muscular espinhal. Um dos objetivos, a gente tem 8 lá principais. Aí, quando a gente manda o formulário, a gente cria uma forma da gente conseguir metrificar. Por exemplo, você acredita que a corrida cumpre seu papel de educar e conscientizar sobre a AME? Aí você fala, sim, muito, sim, mais ou menos, enfim. A gente coloca alguns dados e depois a gente coloca uma pergunta aberta também, para a pessoa escrever qual é a visão dela sobre aquilo. E aí depois a gente faz o tratamento de dados e com isso a gente consegue criar gráficos, a gente consegue criar imagens, a gente coloca um depoimento de uma pessoa que, de repente, a pessoa faz aquele depoimento emocionado, foi muito legal, me senti, sei lá, importante, alguma coisa que seja, que a gente consiga ilustrar isso para o patrocinador. E aí, na hora que a gente monta a prestação de conta, a gente mescla gráfico com citação de alguém, com fotografia, com tudo para passar também um pouco daquela emoção. Então, aqui no Instituto, por exemplo, a gente tem uma clínica. Muita gente entende que a clínica é tudo que a gente faz, e não é o menor dos trabalhos, é a parte da clínica. E aí a gente fala assim, a gente tem 5, 6 crianças sendo atendidas pelo Instituto dentro da clínica. Nossa, mas é só isso? Não, mas deixa eu te contar, são mais de 2.000 horas de atendimento por ano, que essa criança vem para cá e recebe atendimento de 7 profissionais, ela fica com a gente 4, 5 horas por dia. Então, a gente começa a esmiuçar um pouco também esse dado para mostrar realmente para quem está patrocinando, para quem está vindo conhecer, qual que é o impacto que a gente está causando, né? A gente tem sempre essas dúvidas, mas a gente começou a fazer um exercício contrário também. Quando a gente vai mandar o projeto, no objetivo, a gente já pensa qual vai ser a forma que eu vou metrificar isso, de alguma maneira. Isso. E tem dado muito certo, sabe? E outra Mas é isso coisa... mesmo que você trouxe, Aline. Obrigada. Pesquisa, entrevista. O importante é você conseguir documentar tudo que você está medindo, o que você está fazendo, para que não fuja, porque o resultado ele foge. Se você não guarda ele você perde, né? E às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas esperam muito número, mas nem sempre quem está patrocinando pensa assim. Quando a gente consegue mostrar qual que é o trabalho que a gente faz, a importância do trabalho, se uma pessoa conseguiu, sei lá, usar o talher, é muito, porque o trabalho para chegar ali são muitas coisas que precisam acontecer. Então, eu acho que parte um pouco da gente também mudar a nossa visão sobre como mostrar a importância do que a gente está fazendo. E conhecer, né? Para quem você está mostrando.
quem é esse público. Então, aqui, gente, essa foi a nossa pesquisa inicial, tá? Foi a resposta que ganhou, não, a resposta que mais pegaram foi a comprovar mudanças que a minha atuação gera. É só para dizer que não tem resposta certa, eu estava só mensurando mesmo que vocês já sabem. E eu tenho aqui outro teste para a gente finalizar aqui o nosso encontro. É bem importante, assim, que vocês falem e enquanto vocês respondem, o Léo vai falando com vocês. Legal, mano. Mayara, eu só queria complementar ainda, né, na questão desses exemplos que a Aline, que o Wilson, que a Esther e a Débora trouxeram, né? Eu já vi também relatórios, por exemplo, onde realmente é difícil, né, a gente dizer o número de pessoas que usaram o instrumento ali, né? Mas eu já vi relatórios onde a gente pega, por exemplo, essa história e realmente conta a história daquela pessoa, né? Então, como era a vida dela antes e depois da intervenção junto à sua instituição, né? Então, fulano era assim, a vida era desse jeito, enfim, depois de passar pelas intervenções. Então, talvez você não vai ter lá um super gráfico de número de pessoas que usaram as facas, mas você vai ter uma história contando a trajetória daquela pessoa antes e depois da sua intervenção, né? Mesmo que seja um resultado, vamos dizer assim, pontual daquela família em si, ela é uma transformação relevante que o seu projeto trouxe, né? E também queria aproveitar para responder ali o Wilson. Acho que é uma ótima ideia, Wilson. Acho que tem algumas instituições, talvez tem aqui o pessoal do Pequeno Cotolengo, talvez mexam bastante com essas métricas. Eu sei que o pessoal do Instituto Jô Clemente, em São Paulo, também tem bastante estudos nessa linha. Depois, se você puder me lembrar, Wilson, me provoca ali no WhatsApp mesmo. Eu vi uma vez uma instituição de Portugal que fez um relatório muito completo com a teoria da mudança. Eu acho que ela tinha métricas nesse sentido. Eu vou tentar procurar no meu histórico aqui, mas se você puder me dar um toque só para não esquecer, eu mando para você ao longo da semana. Eu mando lá na Rede ACID. E a gente pode provocar também essa reflexão lá no grupo da Rede ACID para a gente, quem sabe, montar um grupo de estudo só sobre isso, né? Que eu acho que é Legal. muito relevante, né? E a gente pode, eu auxilio aí na gente construir essa agenda ao longo do próximo ano, porque eu acho que é uma temática muito legal, muito relevante, né? Então, eu queria compartilhar essas reflexões aí complementares com relação ao que foi exposto, né? Não sei se mais quer mostrar o resultado dessa última pesquisa, fazer um fechamento também da sua fala, algum outro complemento? Não, o meu era esse. Deixa eu ver, pessoal, vocês já conseguiram responder essa outra? Estou verificando ela aqui agora. Só um momentinho. Estou começando a obter resultados, deixa eu ver aqui. Está carregando só um pouquinho. Então, o que eu ia falar aqui para o Wilson, né? Assim, você tem a qualificação da escola, sensibilização de professores, pega comparações com o ensino normal. Como é difícil você mostrar que você capacitou um professor em alguma coisa. Geralmente, uma escola padrão, ela tem várias coisas que ela promove, que ela divulga a respeito do funcionamento dela para conseguir atrair clientes, né? Eu gosto sempre de pensar, olha, gente, muito obrigada, muita gratidão aqui nessa vida. Eu estava falando da escola. Você tem que pensar assim, se o marketing está mostrando é um indicador, a Mayara dando spoiler aqui. Então, se o marketing está usando, eu vou usar também. Não vai usar sozinho, tudo meu. E eu pesquiso muito, eu vejo muita coisa de empresa, porque o pessoal fala assim, nossa, mas você volta com as coisas? Eu falei, sim, porque eu estou pesquisando ali. Se a Nestlé está mostrando, por que eu não vou mostrar? Se eles estão mostrando, eu também posso, né? Não estou copiando deles, estou pegando do meu. Então, é para se inspirar mesmo. Qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida no estado que você atua? Né? Como que é a qualidade de vida aí? É ter uma rua asfaltada na frente de casa? Né? É um pouco mais que isso, sei lá, como é que a gente... Eu não sei como mensurar a qualidade de vida, mas você pode ver indicadores de qualidade de vida. Por último, não menos importante, desculpa, está passando o tempo, ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Leiam, estudem, porque embaixo de cada um tem indicadores. E você pode usar esses indicadores para você pensar no seu indicador. O que é uma educação de qualidade? Tem um monte de indicador lá embaixo. O que você consegue abraçar daquilo ali? Aí você lê aquele indicador e fala, como que eu comprovo isso com a minha ação? Ah, porque eu tenho X horas de treinamento e capacitação. Entendeu?
Essa é a última dica. E eu acho que é isso. Muito obrigada a todos. Gratidão, vocês são maravilhosos. Legal, Mai, obrigado. Pessoal, antes da gente encerrar, eu tenho alguns últimos recados, mas antes dos recados, eu queria fazer aquela fotinha rotineira aí dos nossos encontros, né? Então, quem sentir a vontade em ligar as suas câmeras, a gente vai fazer uns prints aqui da tela para a gente deixar guardado aí na memória. Hoje Com nós reação, estamos... faz reação. o reação também, quem quiser usar um coraçãozinho ou qualquer outro emoji ali. Eu tenho duas páginas de câmeras aqui, então vou fazer dois prints, tá? E o primeiro deles vai ser agora em 1, 2, 3, e já. Legal. E o segundo deles vai ser em 1, 2, 3, e já. Maravilha! Eu vou compartilhar minha tela mais uma última vez para a gente fazer um encerramento, tá? Opa, são mais alguns minutinhos. Recados e novidades, né? Hoje eu quero aproveitar esse final para chamar a minha colega aqui de Assídia, a Fernanda, porque ela tem um recado muito legal para dar para a gente aqui nesse encontro. Fer, fique à vontade para habilitar seu áudio. Oi, gente, boa tarde. Eu queria fazer um convite assim muito especial para vocês. Eu estive ao longo desse ano à frente do projeto Ensino Itinerante. A gente denominou Amigo Estou Aqui. Não sei se alguém aqui de Curitiba esteve presente, ou ficou sabendo, ou recebeu alguma informação dele, mas a gente fez parceria com algumas instituições, foi um projeto exclusivo aqui de Curitiba. Ele aconteceu presencialmente em algumas instituições, e aí a gente teve oficinas de esportes, com um foco em alongamento, em exercício de mobilidade, mais um foco de respiração, meditação, assim, mais uma concentração, na verdade. E aí tivemos oficinas de arte-terapia e tivemos oficinas de finanças pessoais. Então, até fazendo um gancho, assim, acho que foi não sei se foi a Esther ou acho que a Débora que comentou sobre manusear a faca pela primeira vez. Essa de finanças, a gente levou cartão de crédito e levamos notas para as pessoas manusearem. E também foi a primeira vez que eles manusearam. Então, e aí o nosso foco foi nessas 3 temáticas, para pessoas com deficiência intelectual. A gente tinha um recorte de idade, mas a gente acabou abrangendo um público muito maior do que tudo isso, do que determinado, né? E aí eu queria convidar vocês, que a gente vai fazer o repasse da metodologia, tudo que a gente atuou, como que a gente desenvolveu as oficinas, como que foi a construção, trazendo fotos, trazendo o plano de aula, assim, para que vocês possam aplicar isso dentro das instituições. Então, eu queria fazer esse convite para vocês. Vai ser na próxima quarta-feira, vai ser pelo Zoom, das 10 ao meio-dia, acredito que até umas 11h30, assim. E aí, em seguida, a gente envia todo o material. Então, eu vou mandar aqui no chat, depois eu vou mandar no grupo, na verdade, da CID, um link para inscrição. E aí, estamos aguardando vocês. Obrigada, Léo. Legal, Fer, eu que agradeço aí. Depois a Fer vai mandar os detalhes lá nos nossos grupos da rede Assídio. Eu vi que tinha algumas mensagens ali, mas eu não estou conseguindo abrir o meu chat enquanto eu estou com a tela compartilhada. Eu já abro aqui. Para a gente encerrar aqui os convites, além do encontro que a Fer trouxe, né? Convido
vocês para o nosso último encontro de impacto dessa série sobre gestão de projetos, que vai acontecer em dezembro. Então, no dia 12 de dezembro, neste mesmo horário, pelo Zoom, a gente vai ter o encerramento dessa nossa trilha. A nossa proposta é a gente apresentar a gente discutir um apanhado geral sobre projetos sociais e todos esses temas que a gente vem trabalhando nesses últimos meses, ao longo desse ano. E também a gente vai fazer uma dinâmica para a gente começar a discutir juntos quais serão as temáticas e trilhas que nós vamos ter para os encontros de 2023 junto com a Rede ACID. Tá? Aqui estão os nossos contatos, né? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem nos chamar ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou provocar algo em nossos grupos. Caso alguma dúvida, alguma questão não tenha sido respondida aqui sobre o tema de mensuração de impacto, vocês podem me sinalizar e, eventualmente, se a gente não conseguir responder, a gente tenta trazer esse conhecimento junto com a Maiara posteriormente. Lembrando que os nossos vídeos e materiais utilizados ficam registrados ao longo dessa semana, provavelmente amanhã eu já disponibilizo isso para vocês, né? Antes de fechar, só deixa eu verificar aqui o chat. Eu sei que deixa eu interromper aqui minha tela. O Francisco, ele quer entrar em contato com algumas instituições que atuam no contexto do transtorno do espectro autista. Até, Francisco, depois compartilhe lá no nosso grupo, tem várias instituições, eu acho que é interessante, é um bom canal para você reunir esse pessoal. Não, bacana, porque, Léo, bem rapidinho, 15 segundos, o Instituto Gabi, ele tá assim, voltado agora para atendimento desse público, que é assim, muito necessitado e está tendo uma visibilidade maior. Então, é a nova frente, o novo desafio, e queremos compartilhar isso. Maravilha. Tem muita gente lá que vai achar interessante compartilhar essas experiências, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença em mais um encontro. Espero ver vocês no nosso último encontro em dezembro. Agradeço a Maiara por todo o tempo e conhecimento compartilhado, a Priscila, nossa companheira aqui, intérprete de Libras, a Mari, que me ajudou aqui com todo o suporte, e a presença de vocês, obviamente, né? Desejo uma ótima semana, fiquem bem, um grande abraço. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tudo bom. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Até mais. Obrigado.